Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você gosta dos meus vídeos, inscreva-se agora e não perca nenhum conteúdo novo. Sua inscrição é muito importante para me ajudar a continuar criando vídeos incríveis para você. Você pode até não perceber agora, mas há um inimigo silencioso agindo dentro do seu corpo, um ladrão que pouco a pouco vai roubando a sua força, sua vitalidade e, principalmente, a sua independência. Esse inimigo tem nome: sarcopenia. E o mais assustador é que ela pode estar te atacando neste exato momento, mesmo que você se sinta bem. A sarcopenia é a perda progressiva de massa e força muscular que acontece naturalmente com o passar dos anos. Mas o que muita gente não sabe é que ela pode começar cedo, por volta dos 30 ou 40 anos, e ir se agravando lentamente até se tornar uma ameaça real à sua qualidade de vida. Quando ela se instala, você começa a perceber sinais que antes pareciam simples. Levantar da cadeira fica mais difícil, subir escadas cansa mais. Carregar as compras do mercado exige um esforço que antes era leve. E o pior, se nada for feito, isso pode evoluir para quedas, fraturas, dependência total e até a morte. Sim, a sarcopenia mata, não de forma direta, como um infarto ou um AVC, mas porque ela abre a porta para outras doenças fatais. Ela enfraquece o corpo, reduz a mobilidade e aumenta drasticamente o risco de quedas e complicações graves. Agora pare e pense, quantas pessoas idosas você conhece que caíram, quebraram o fêmur, ou nunca mais foram as mesmas depois de uma fratura? Provavelmente mais de uma, certo? Pois é, muitas dessas histórias começam com a sarcopenia. Eu mesmo já vivi isso de perto. Minha avó, por exemplo, acordou certa noite para ir ao banheiro, tropeçou e caiu. Quebrou o fêmur. Precisou de cirurgia e de um longo período de recuperação. Por sorte, tinha um bom plano de saúde, mas e se não tivesse? Talvez hoje ela não estivesse mais entre nós. E tudo começou com a perda de força e equilíbrio, os primeiros sinais da sarcopenia. Mas aqui vai uma boa notícia: é possível prevenir e até reverter os efeitos da sarcopenia. O segredo está em entender o que causa esse processo e agir antes que seja tarde demais. Aliás, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você quer envelhecer com saúde, força e independência, já aproveita e se inscreve no canal. Curta o vídeo e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos próximos conteúdos, porque muita coisa importante vem por aí. Agora vamos entender melhor como a sarcopenia começa e o que realmente acontece dentro do seu corpo. Muita gente acha que perder massa muscular é algo normal, que faz parte da idade. Ah, estou mais fraco porque já passei dos 60, dizem. Mas isso é um erro. A sarcopenia não é apenas um sinal do envelhecimento. É uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e está diretamente associada a diversos outros problemas sérios de saúde. Os músculos são muito mais do que aparência. Eles funcionam como verdadeiros órgãos metabólicos, regulam hormônios, mantêm o metabolismo ativo, protegem ossos e articulações e são fundamentais até para a saúde do cérebro e do coração. Quando você perde músculos, não perde só força e perde também resistência, equilíbrio, coordenação, imunidade e até capacidade de recuperação. A partir dos 30 anos, se nada for feito, uma pessoa pode perder até 1% da sua massa muscular por ano. Parece pouco, mas em 30 anos isso significa uma redução de quase 30% da força e da massa muscular. Agora imagine o impacto disso no seu corpo aos 60, 70 ou 80 anos. E essa perda muscular vem acompanhada de aumento de gordura corporal, desequilíbrio metabólico, inflamação crônica e maior risco de diabetes, doenças cardiovasculares e até Alzheimer. A sarcopenia é, portanto, um sinal de que o corpo está envelhecendo mais rápido do que deveria. Um dos maiores riscos da sarcopenia é a queda. E aqui não estamos falando de um simples escorregão. Uma queda em um idoso pode ser o início de um ciclo devastador. Cai, fratura, vai para o hospital, fica acamado, perde mais músculos, piora a circulação, o pulmão enfraquece, o corpo começa a colapsar. É assim que muitas pessoas entram em um processo de declínio sem volta. As estatísticas mostram que cerca de 30% dos idosos acima dos 65 anos caem pelo menos uma vez por ano, e as consequências podem ser fatais. Fraturas de fêmur, por exemplo, estão entre as principais causas de mortalidade após os 70 anos. E quando isso não leva à morte, muitas vezes leva à perda total da autonomia. A pessoa deixa de conseguir cozinhar, tomar banho sozinha, se vestir, sair de casa. E junto com a dependência física vem a depressão, o isolamento e o medo constante de cair de novo. Ter músculos fortes é mais do que uma questão estética, é uma garantia de liberdade. É o que te permite continuar vivendo de forma ativa,
fazendo suas tarefas, mantendo sua dignidade e aproveitando a vida como você merece. Por isso, é fundamental conhecer e evitar os hábitos que alimentam a sarcopenia, e eles são mais comuns do que você imagina. Muitos deles estão no seu dia a dia, e talvez você os pratique sem perceber. Na sequência, eu vou te mostrar 10 hábitos que estão destruindo os músculos dos idosos e acelerando a sarcopenia de forma silenciosa. Alguns parecem inofensivos, mas são verdadeiros vilões da sua saúde muscular. Antes disso, me conta aqui nos comentários. Você já tinha ouvido falar de sarcopenia? Já conhece alguém que perdeu força, caiu ou teve fraturas por fraqueza muscular? Quero saber de onde você me assiste e como é a sua rotina. Esse diálogo é importante, é assim que a gente troca experiências e cresce junto. Agora que você já entendeu o que é a sarcopenia e o tamanho do risco que ela representa, chegou a hora de descobrir o que realmente está alimentando esse inimigo dentro do seu corpo. São hábitos aparentemente inofensivos, mas que, quando somados, aceleram a perda muscular, roubam energia e encurtam a sua independência. Talvez você se identifique com alguns deles e tudo bem. O importante é perceber o que está te prejudicando e começar a mudar hoje. Ficar horas sentado sem pausas, o inimigo número 1 da força muscular. Você sabia que passar muito tempo sentado pode ser tão prejudicial quanto fumar? Pois é. Quando você fica sentado por longos períodos, o corpo entende que não precisa mais de tanto músculo para se mover e começa a desligar partes importantes do metabolismo muscular. A falta de movimento reduz a circulação, diminui o estímulo dos músculos e faz o corpo economizar energia, como se dissesse: esse músculo não está sendo usado, então posso reduzi-lo. Esse processo, repetido todos os dias, acelera a perda de massa magra e aumenta o risco de inflamações, ganho de gordura abdominal e até resistência à insulina. O ideal é que você se levante a cada 40 a 60 minutos. Dê alguns passos, alongue os braços, gire os ombros, movimente as pernas. Se quiser um exercício simples, tente levantar na ponta dos pés e descer devagar, repetindo isso 10 vezes. Parece pouco, mas esse pequeno gesto acorda a musculatura e ajuda o corpo a lembrar que ainda precisa dela. Dormir mal ou dormir pouco. O sono é o momento em que o corpo se repara. É durante o sono profundo que são produzidos hormônios fundamentais para a regeneração muscular, como o GH, hormônio do crescimento, e a testosterona. Dormir menos de 7 horas por noite ou ter um sono de má qualidade prejudica diretamente essa regeneração. O resultado é simples: você acorda cansado, sem energia, com dores e com menos força. Além disso, dormir mal desregula os hormônios da fome, fazendo você comer mais carboidratos e doces durante o dia, o que piora ainda mais a composição corporal. A meta ideal é dormir entre 7 e 9 horas de sono por noite. Evite telas e luz azul antes de dormir, mantenha o quarto escuro e silencioso e tente criar uma rotina de horários fixos para deitar e levantar. Seu corpo vai agradecer. Comer pouca proteína de qualidade. Aqui está um dos erros mais comuns, especialmente entre pessoas acima dos 50 anos. O consumo insuficiente de proteína é um dos principais fatores da sarcopenia. Os músculos precisam de aminoácidos para crescer e se reparar, e a única forma de obtê-los é através da alimentação. Alimentos ricos em proteína incluem ovos, carnes magras, peixes, frango, iogurtes, queijos, leguminosas, como feijão, lentilha e grão de bico, e sementes, como chia e quinoa. Mas não basta apenas comer proteína, é importante distribuir o consumo ao longo do dia. Quando você concentra tudo em uma única refeição, o corpo não aproveita tão bem. O ideal é consumir cerca de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Por exemplo, se você pesa 80 quilos, precisa de pelo menos 80 a 100 gramas de proteína por dia, o que equivale a cerca de 250 a 300 gramas de carne, peixe ou frango. E atenção, 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína. A carne tem em média 25 a 30% de proteína, o resto é água e gordura. Ou seja, se você come 100 gramas de frango, está ingerindo apenas cerca de 30 gramas de proteína. Então, se quer preservar seus músculos, planeje suas refeições e garanta que cada uma delas tenha uma fonte proteica de qualidade. Uso excessivo de analgésicos e anti-inflamatórios. Pode parecer inofensivo tomar aquele comprimido para aliviar dores nas costas ou nos joelhos, mas o uso contínuo e sem orientação médica pode ser um tiro no pé. Medicamentos como ibuprofeno, diclofenaco e paracetamol, quando usados de forma abusiva, prejudicam a regeneração muscular, sobrecarregam o fígado e os rins e ainda atrapalham a absorção de nutrientes. Esses remédios devem ter início, meio e fim.
Usá-los por semanas ou meses sem acompanhamento pode causar mais danos do que benefícios. Quando sentir dores recorrentes, busque entender a causa. Pode ser fraqueza muscular, postura errada ou inflamação crônica e não apenas mascarar o sintoma. Alimentação inflamatória e ultraprocessada. Os alimentos que você escolhe todos os dias podem estar sabotando o seu corpo sem que perceba. Refrigerantes, embutidos, frituras, doces, farinhas refinadas e álcool são altamente inflamatórios e aceleram a degeneração muscular. Esses produtos alteram a microbiota intestinal, aumentam o estresse oxidativo e dificultam a absorção de proteínas e vitaminas essenciais. Se quiser preservar seus músculos, prefira alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas frescas. Uma boa regra é descansar o que vem da terra e desconfiar do que vem da fábrica. Claro que ninguém precisa viver em uma dieta perfeita. Você pode comer um doce ou uma fritura de vez em quando, mas esses momentos devem ser exceções, não o padrão. A regra deve ser comer limpo, com o mínimo possível de industrializados. Falta de exercícios de força. Aqui está talvez o ponto mais importante de todos. Muita gente acredita que basta caminhar todos os dias para manter a saúde, e embora a caminhada seja excelente, ela não é suficiente para preservar músculos. Caminhar, correr ou pedalar são exercícios aeróbicos ótimos para o coração e a circulação, mas que sozinhos não estimulam o crescimento muscular. O segredo está em incluir exercícios de força na rotina como musculação, treino funcional, uso de faixas elásticas ou até exercícios com o peso do próprio corpo, como agachamentos, flexões e pranchas. Esses movimentos estimulam os músculos, melhoram a densidade óssea e previnem a perda de massa magra. E não precisa ser pesado, basta desafiar o corpo um pouco a cada treino. Se você não faz nenhum tipo de fortalecimento, pode perder até 8% da sua musculatura a cada década. Isso significa que dos 30 aos 60 anos, uma pessoa sedentária pode perder quase um quarto dos seus músculos e o corpo simplesmente não tem como funcionar bem assim. Agora que você já entendeu os principais hábitos que destroem os músculos e aceleram a sarcopenia, é hora de conhecer os últimos vilões e, principalmente, descobrir o que pode ser feito para virar esse jogo. Porque sim, a saída e ela está nas suas mãos. Vamos continuar a lista dos hábitos que enfraquecem o corpo e roubam sua energia sem que você perceba. Hidratação insuficiente, o erro que quase ninguém percebe. A água é essencial para tudo no corpo, inclusive para o funcionamento dos músculos. Os músculos são compostos por cerca de 75% de água, e sem uma boa hidratação, as fibras musculares perdem elasticidade. O metabolismo desacelera e o risco de câimbras e fadiga aumenta. Quando há falta de água, o transporte de nutrientes para as células também fica comprometido, e isso atrapalha a recuperação após exercícios ou pequenos esforços do dia a dia. A regra básica é simples: 30 ml de água por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, se você pesa 70 kg, precisa de pelo menos 2,1 litros de água por dia. E atenção, café, refrigerante e bebidas alcoólicas não contam, na verdade, desidratam ainda mais. Claro que pessoas com doenças renais ou cardíacas precisam de orientação médica específica, mas, em geral, manter uma boa hidratação é um dos pilares da saúde muscular e do envelhecimento saudável. Excesso de açúcar e carboidratos refinados. O açúcar refinado é um dos maiores vilões da saúde moderna. Ele provoca picos de glicose, inflamação, ganho de gordura abdominal e acelera a degradação do tecido muscular. Quando o corpo precisa lidar o tempo todo com altos níveis de açúcar, os músculos passam a ter dificuldade de usar a glicose como fonte de energia, o que leva à resistência insulínica e favorece o acúmulo de gordura. Substitua doces e produtos industrializados por versões naturais, frutas, mel, iogurte natural, castanhas e sementes. Quer um exemplo simples? Bata banana congelada com iogurte e um pouco de aveia, vira um sorvete delicioso, cheio de nutrientes e sem açúcar. Essas pequenas trocas diárias fazem uma diferença enorme no equilíbrio do corpo e na preservação da força. Café da manhã pobre em proteínas. O tradicional café com pão e margarina pode até parecer inocente, mas é um dos piores começos de dia para quem quer manter músculos fortes. Esse tipo de refeição tem baixo teor de proteína e alto teor de carboidratos simples, o que provoca um pico de energia seguido de queda brusca e, ao longo do tempo, acelera a perda de massa muscular. No lugar disso, adicione fontes de proteína logo na primeira refeição do dia: ovos, iogurte integral, queijo, castanhas, aveia, chia ou linhaça.
Você pode montar um café da manhã simples e poderoso, um ovo cozido, uma fruta, um iogurte natural e uma fatia de pão integral. Isso já faz uma enorme diferença. Evite presuntos, mortadelas e embutidos. Esses produtos contêm nitritos, corantes e conservantes que inflamam o corpo e prejudicam a absorção de nutrientes. Ignorar exames e o acompanhamento médico. Muita gente só procura o médico quando sente dor ou quando o problema já está avançado. Mas a sarcopenia é sorrateira quando você percebe, já perdeu uma boa parte da força. Por isso, é essencial fazer check-ups regulares, avaliar níveis de vitamina D, testosterona, creatinina, glicose, colesterol e função hepática. Esses exames ajudam a identificar precocemente os sinais de perda muscular e a ajustar a alimentação, os suplementos e o treino de forma personalizada. Lembre-se, prevenir é muito mais fácil e barato do que tratar. Um simples ajuste na rotina pode te livrar de anos de sofrimento, fraqueza e dependência. Como reverter a sarcopenia e reconstruir sua força. Agora que você sabe o que não deve fazer, chegou a parte mais importante. O que você pode fazer a partir de hoje? Mesmo que já tenha perdido força ou massa muscular, ainda dá tempo de recuperar. Inclua exercícios de força na sua rotina. Comece devagar, com orientação profissional. O importante é estimular seus músculos com constância. Pode ser musculação, pilates, treino funcional ou até atividades aquáticas. O que importa é se movimentar com resistência. Aposte na alimentação rica em proteínas e anti-inflamatórios naturais. Peixes ricos em ômega 3, ovos, azeite de oliva, frutas vermelhas e vegetais de folhas verdes são excelentes aliados. Durma bem. O descanso é o momento em que o corpo reconstrói o tecido muscular. Sem sono não há ganho de força. Mantenha o corpo hidratado. Deixe sempre uma garrafinha de água por perto e vá tomando aos poucos durante o dia. Evite o sedentarismo. Levante-se com frequência, suba escadas, caminhe até o mercado. Pequenos gestos somados fazem uma diferença enorme. Monitore sua saúde regularmente. Faça exames, acompanhe seus resultados e ajuste seu estilo de vida conforme a orientação do seu médico. A sarcopenia não é uma sentença, é um alerta. Ela mostra que o corpo precisa de atenção, de movimento e de nutrição adequada. E quanto antes você agir, maiores são as chances de envelhecer com autonomia, energia e disposição. Ah, e antes de ir, sabia que mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não são inscritas? Pode conferir aí embaixo. Se o botão inscrever-se ainda estiver vermelho, clica nele agora e ativa o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado sempre que sair um conteúdo novo sobre saúde, vitalidade e longevidade. E aproveita para deixar seu comentário. Qual desses hábitos você vai mudar primeiro? Quero saber como está a sua rotina e o que você tem feito para se manter forte e ativo. Compartilhe a sua experiência, porque o seu exemplo pode inspirar muita gente.